Olá! Agora você saiu do vídeo. Eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós iremos apresentar 7 livros, 7 dicas de livros para você aí que gosta de literatura em geral. Então tem muita distopia, na verdade, porque foram livros que conseguiram denunciar os perigos, as mazelas, nos alertar de alguma forma sobre os perigos dos regimes totalitários, tentando de certo modo burlarem até mesmo a censura. Alguns conseguiram, não vou mostrar lista de todos eles, os que foram censurados, não é essa a ideia dessas 7 indicações, mas sim 7 livros que são de literatura, de ficção. Então aqui não vai ter nenhum livro de não ficção, e todos estão alertando, fazendo esta crítica. Peraí, gente, deixa eu ficar aqui. Fazendo esta crítica a estes regimes execráveis. Na verdade serão 8, mas aqui eu ainda estou lendo, os outros todos eu já li e enfim, vou mostrando. Vou começar por um pouco falado, mas que eu gostei muito dessa leitura que eu fiz o ano passado. Cântico, da Ayn Rand. Ela tem sim muitos livros de não ficção, na teoria dela inclusive, tem livros mais famosos que esse, mas Cântico, que surpresa agradável que eu tive ao ler. É um livro super curto, é uma distopia, porque se passa num futuro em que, novamente, as pessoas não têm nomes. É um regime... Eu vou ler, porque aqui atrás resume muito bem do que se trata. Eu gostei. Acho que eu nem fiz a lista das melhores leituras minhas do ano passado. Enfim, e tem resenha desse livro aqui no canal já. Cântico se passa num futuro em que impera uma ordem governamental totalitária, de tipo fascicomunista, mas que não tem um nome específico. O tema central da história é o conflito do indivíduo contra o coletivo, elemento onipresente na obra da autora e fundante da moralidade da filosofia política dessa autora. Enfim, então aqui a gente tem um protagonista que a gente sim se afeiçoa muito a ele. O final aqui é de certo modo feliz, vou colocar desse jeito. É um livro super curto, tem 120 páginas, você lê rapidinho e é uma ode ao indivíduo, ao eu, a não coletividade que é imposta pelo regime totalitário. E aqui está de forma totalmente ficcional. Fica aqui a indicação deste livro para você que está procurando algo nesta linha de não ficção, mas que está aí toda a crítica, o alerta, enfim. Um que eu gostei muito, uma das primeiras distopias da vida, Karin Boye, essa sueca. Esse livro é de 1941. Eu acho que falei muito rápido nessa resenha, enfim, mas que livro fantástico. O protagonista, o Leo Kahl, ele é deste governo totalitário, né? Vai ser até ser redundante, que eu tenho que falar isso em tudo. E ele é um químico. E nesta distopia também, que se passa numa outra realidade, o governo já está tão avançado nos métodos de controle da população, na censura, no controle da informação, que quer saber o que você pensa. E aí aqui a calocaína é uma droga injetável em que a pessoa não consegue esconder os pensamentos dela. E este Leo Kahl, né, que desenvolve para o governo, e é que você vai ver os desdobramentos de você não poder, não é controlar o seu pensamento, é de não poder esconder da vigilância do Estado. Que é coisa mais tenebrosa que esta, que a censura por si só já é ruim, né? Mas você saber que aquilo que você está pensando, e que todos os livros que eu já mostrei de não ficção, a pessoa que conseguiu sobreviver e minimamente, em termos psicológicos, sobreviver do jeito que deu, foi porque conseguiu controlar a mente, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor. Então, assim,
tá falando o que o partido está pedindo para que fale, mas aqui dentro está mantendo a sanidade. Mas a partir do momento em que você não pode pensar nada, e assim, é difícil não pensar nada, então esse livro é interessante, porque se essa droga for injetada em você e vai ser em todo mundo, enfim, tem que ler para você saber, você já vai ser condenado pelos seus próprios pensamentos, mesmo que você não chegue a verbalizar, a escrever, a nem dizer em voz alta. Então, assim, muito, muito, muito interessante essa premissa. Um clássico que, assim, espero que bom, quem já leu este livro em algum momento. Quem não e caiu aqui pela primeira vez no canal, pois dê uma chance, talvez é o livro que eu indique para as pessoas iniciarem, porque é uma fábula, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu nem tenho muito o que falar, mas eu não gosto de partir dessa premissa, todo mundo que está aqui gosta de livros. Não, às vezes a pessoa, o título chamou, deixa eu ver e clica, enfim. É uma fábula de um regime totalitário. E aqui Orwell foi muito feliz quando ele inverte e coloca como quando o domínio do Estado, sendo o homem enquanto ser humano, é derrubado e depois substituído pelo regime autoritário, no caso aqui dos porcos, mas dos animais. Então é um regime totalitário tanto quanto, aqui essa minha resenha tá longuíssima, eu falei bastante mesmo, mas é aquela coisa do regime, vou me ater a isso. Então, se você nunca leu, olha, gente que trava línguas hoje, se você nunca leu, se você tem interesse, mas o título nunca chamou, dá uma chance, é um livro curtinho, e Orwell foi assim um gênio quando ele traz para a fábula, porque fica muito mais palatável. Se é alguém desavisado, né, do que ele está querendo dizer, passa batido, tá? É só uma historinha, mas também tinha de ter passado batido, porque só assim para fugir do crivo da censura, né? Que aí a pessoa não entende, acha que é só uma história de bichinho, passa e aí o mundo recebe e lê, e aí você vai juntando as peças e vai entendendo a crítica que ele faz aqui. Vou deixar aí para você ler. Bom, O Pai das Distopias, sim, o primeiro grande livro que aqui nessa lista não tá, porque eu não sei onde está esse meu livro, tá? Vou repetir, deixa eu até tapar. Do Arthur Koestler, Escuridão ao Meio-Dia, tá? Também é uma boa dica aí, tem resenha aqui no canal dele, gostei muito daquele livro. Mas enfim, o paizão das distopias é um Nós do Zamiatin. É quando a gente tem aqui um regime totalitário, em que o Estado controla tudo o que você vai fazer, em que aqui o engenheiro D503, ele... Tá vendo? As pessoas não têm nome. Aí volta naquele primeiro que eu mostrei, né? Que é uma ode ao indivíduo contra a coletividade. Porque quando o Estado totalitário toma conta, é todo mundo igual. Tem de ser todo mundo igual, né? Sim. Enfim. E aqui a gente tem a história deste... Enfim, aqui as casas são todas de vidro, você tem hora para ter relação sexual e você tem que ter, carimbar lá o ticketzinho que tem, você tem a hora do descanso, você tem a hora de trabalhar, você tem a hora de tudo. E quem determina é o Estado, que é o que? Totalitário, é claro. E o nós é essa massa de nós, enquanto indivíduos, que sequer podemos ter nome. Muito dificilmente, né? Muito dificilmente, em todos esses, você não pode se apaixonar, você não pode criar laços afetivos com ninguém, porque é o Estado que você tem que... É o Estado que é sempre Deus, é o Estado que é quem é o teu paizão, é o Estado que te nutre, é o Estado, é o Estado, é o Estado. Estado. Então, ousaria também essa palavra. Então, assim, a partir do momento que o Estado pede e manda e obriga e você tem que cumprir tudo aquilo, você não pode amar, você não pode ter relações de afeto com ninguém, porque aí o afeto que você deposita em outra pessoa deixa de ser
como posso falar, deixa de ser dirigido ao Estado. E aí você só tem que ter o Estado como teu Deus, como tudo, enfim. E aí esse nós é escrito em forma de diário, conseguiu sim. Orwell, que eu vou mostrar agora, 1984, dele também, A Revolução dos Bichos, são dois clássicos e que abordam essa temática. Orwell leu, este livro conseguiu, que eu acho engraçado, né, o pessoal da esquerda fala tanto de livro, mas eu acho que realmente não leio, não é possível. Passou, tá? O Stalin falou, tá bom, vai, e não entendeu a super crítica que estava sendo feita ao comunismo lá na União Soviética. Enfim, então tá aqui. Nossa, se você não leu, você tá assim, o título tal, gente, e essa edição é lindíssima, eu gosto muito, e tem sim uma carta do Orwell, e eu já disse nessa resenha, e vou repetir sempre, porque foi a impressão que eu tive. Eu li primeiro O Admirável Mundo Novo, que eu vou mostrar agora, 1984, e por último Nós, e eu gostei particularmente desta ordem que eu fiz, mas para mim ficou claro que o paizão é o Nós, porque tanto o Huxley com O Admirável Mundo Novo, quanto o Orwell com 1984 e com a Revolução dos Bichos, mas mais a 84, pegaram muitos dos elementos daí, não foi plágio, mas assim, se inspiraram em muitos elementos e colocaram nas suas respectivas distopias. Como eu já mandei Orwell, vou já mostrar o 1984, que é meu livro favoritado da vida. Adoro este livro porque nesta temática que eu gosto muito de Estado, aqui ele foi perfeito, com o Ministério da Verdade, com tudo, com o duplo pensar, com o Winston, com tudo. Para mim é que esse livro não tem nada que ser aparado, é um livro perfeito do começo ao fim e triste, mas que retrata muito, muito bem. Então se você gostou deste, leia Nós, tá? Aqui não tem nem muito mais o que falar, vou ficar me repetindo igual falei no começo. Não fiz resenha aqui pro canal, vou trazer o Retorno ao Admirável Mundo Novo do próprio Huxley, que é um livro excelente, que também tem muitos elementos iguais ao 84, iguais ao Nós. Aqui a gente também tem uma sociedade em que um regime totalitário que toma conta, que a religião não existe, a Bíblia foi muito abolida, então as pessoas nem sabem quem são, as crianças não são concebidas de modo natural, são feitas in vitro, em laboratório mesmo, é dividido por castas, né? Tem os alfas, os betas, os gamas, e aí cada um já é geneticamente concebido para aquela determinada função. A pílula droguinha que é super liberada, chama Soma aqui neste livro, e esse Soma é para as pessoas se manterem sempre felizes. Então assim, tem diferenças dessas distopias, desses livros de literatura que abordam regimes totalitários? Tem, porque por exemplo no 1984 não tem essa parte de ser feliz, não, que tá todo mundo muito infeliz levando a vida, aqueles que têm uma mínima percepção. Quem não tem percepção, que está bem abaixo, sim, que não faz parte, não é funcionário público como personagem principal, mas também não é do alto escalão do governo, do Estado, está tomando a cervejinha, seguindo a vida, e a vida é isso. Aqui não, aqui a ideia do Estado controlar é assim, todo mundo feliz, a parte sexual é extremamente liberada, não tem controle, todo mundo pode ficar com todo mundo, pode ter relação sexual, é super incentivado, não vai ter gravidez mesmo, porque como eu disse, a gestação é feita em laboratório, e se você tá triste, esse soma é distribuído a rodo, assim, toma, fica feliz, que é para você não ficar triste, porque geralmente pessoas tristes tendem a se voltar e questionar a existência, questões filosóficas, e aqui não, para que você vai pensar? Para que você vai pensar? Aí não esqueçam do que eu acabei também de mostrar aqui do pensamento. Então assim, as coisas vão, cada um abordou o Estado totalitário de um modo, mas nada dessas literaturas são impossíveis de acontecerem e já foram passíveis de terem acontecido, né? Em muitas coisas aqui, por isso que assim até dá medo ler distopia nos dias de hoje, porque assim, está acontecendo agora, como assim uma distopia?
Então aqui é muito interessante como ele coloca, tem um final trágico, leiam até a última linha, que tem um último plot twist na última página, no último parágrafo deste livro. Eu amo Huxley, ó, falo com uma super desenvoltura, porque eu gosto muito dele, não sei o que, né, não tem um vídeo aqui no canal, resenha, enfim. Preciso trazer mais livros dele, não tem nenhum Huxley aqui. Falei do 84, também, mesma pegada, só que aqui não podem ter relações. No nosso, que eu acabei de mostrar, do Zamiatin, tem, mas tem na hora que o governo quer que você tenha, e assim vai indo. Um último que eu li em 2022, mas foi um ano péssimo para a minha vida, então preciso reler, porque eu tive a sensação de que eu não gostei, mas por questões pessoais. Mas Os Despossuídos, que é uma ficção científica, a gente tem aqui, estava revendo, então eu preciso de fato ler de novo para trazer com mais propriedade, mas a gente tem aqui uma Anarres, a gente tem, vamos colocar assim, né, ele fala aqui em termos de ela, que é da Ursula Le Guin, em termos de planetas, mas a gente tem este planeta Anarres e a gente tem um outro planeta chamado Urras, só que a gente tem a Urras do hemisfério ocidental e do hemisfério oriental. Ressoa alguma coisa com Oriente, Ocidente, com Muro de Berlim, parte oriental, parte ocidental? Pois bem, para mim a Ursula Le Guin aqui foi muito feliz quando ela coloca um protagonista, bem interessante esse protagonista. A escrita, pelo bem que eu me lembro, é extremamente arrastada, no sentido, e ó que eu gosto de detalhes, mas ela é tão detalhista, que por horas parece que a leitura vai truncando, e tem quase 400 páginas. É um livro lindo, é muito bonito, eu gostei, eu queria saber como terminava, depois meio que dá uma andada, mas tem muitos detalhes, não vou falar aqui que eu acho que são desnecessários, porque 2022 era outra época da minha vida e eu estava com outras questões, como eu disse. Então hoje eu não consigo ir tão a fundo igual eu falo do Admirável Mundo Novo, que eu já li, reli várias vezes, mas lerei outra vez para poder fazer resenha legal aqui. Então aqui para mim sim, ela está abordando questões também do capitalismo e do comunismo, através de como este protagonista ele vai a esses planetas, enfim, ele vai fazer algumas visitas e aí ele começa a notar o cerceamento de informações, a notar que ele está sendo censurado por algumas coisas que ele está falando, descrevendo, há um controle do que pode ser dito na outra parte. Então aqui tem muita coisa. Se você nunca leu nada dela, dê uma chance aos Despossuídos. Eu li A Mão Esquerda, acho que da Escuridão, enfim, também não tem resenha aqui dela, preciso trazer, mas eu lembro que eu gostei mais deste, e ó que eu nem estava indo 100%. Pronto, esses são os 7. O extra aqui para vocês, que essa vai ser uma vídeo resenha bem curtinha, que eu tô de verdade na página 156, e este livro tem 322. Moscou, 1979, é um livro escrito a 4 mãos, marido e mulher. É muito interessante e para mim, ainda os outros leram este livro também, porque aí aqui mistura tudo. Até onde eu estou lendo, e este livro terá uma resenha só para ele. É uma distopia, claro. A gente tem a parte, como eu posso dizer para vocês, a gente tem, é como se não existisse o Vaticano e o Papa fica nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é livre, né? É um país livre. Só que o protagonista, rebelde, enfim, achava que os ideais comunistas, enfim, serviriam melhor a ele, e assim, não quero ficar nos Estados Unidos, imagina, vou partir Moscou. E ele muda até o nome dele, chama Ulian. Acho que de William ele bota Ulian para ficar ainda mais crucificado o nome dele. E ele tem uma alta patente dentro do Partido Comunista, Estado Totalitário aqui, que está se passando no futuro, tá? 1979. Aí você vai falar, já foi. Sim, eu sei, a gente está em 2025, mas aqui, que foi escrito em 1940, acho, eu vou trazer com mais precisão isso, não tinha ainda acontecido, então eles jogaram para esse futuro em 1979. Ele largou tudo nos Estados Unidos, largou e ficou, só que aquela coisa, tá vendo de dentro, também
não pode se apaixonar, não pode ter filhos, as crianças são cuidadas pelo Estado, é claro, vai ter família para quê? O Estado já faz a própria lavagem cerebral mesmo nas crianças todas, só que ele logo no início ele se apaixona por uma moça e eles têm um filho, e ele era católico, por isso aqui da cruz. Só que aqui, neste momento, neste país, né, vou tomar cuidado para não ser censurada, ele não pode, você não pode mencionar Deus, você não pode, a Bíblia foi tudo queimado, não existe, não pode ter fé, não nada, né, quem tem que ser louvado é o partido. A esposa vem a falecer e ele chega a ver quem foi o filho dele, só que ele não podia pegar e cuidar. Enfim, a partir disso, ele dá uma virada de chave na cabeça dele e ele volta a ter fé. É um livro arrastado porque ele é muito denso, cheio de informações, cheio de notas de rodapé com personagens reais que existiram, ao que está fazendo alusão. Acho que também fica um pouco truncado porque eu não sei, não está explicado aqui que horas que é a esposa que está escrevendo, que horas que é ele. É muito legal, mas já deu para ler uns 3 livros enquanto eu vou parando esse aqui. E é muita informação. Não sei como farei essa resenha, mas enfim, até onde eu tô, o que está acontecendo? Ele está usando da patente alta dele, do Partido Comunista, para descobrir onde foi parar o filho dele, e com muito zelo e cuidado e tato, tentar trazer a fé para os comunistas, para eles terem a libertação, enfim. E aí acho eu agora que ele está começando a travar uma de por que eu saí dos Estados Unidos, enfim. E tem muitas pontas soltas, mas também estou na metade, mas vai nessa mesma linha, porque ele deixa aqui claro dois regimes. E aí o totalitário que ele está vivendo, ele está com tudo cerceado. Então são essas as indicações, espero vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outras indicações de livros que vocês já leram, por favor me deixem nos comentários, adoro descobrir livros novos. Mas o que eu achei legal e quis fazer deste vídeo foi um apanhadozinho, né, com só 7, sem ser um super vídeo com muitas indicações, embora eu goste, eu sei que muitos de vocês aí também, mas olha como é legal a literatura, olha como é legal o poder dos livros, olha como não é só uma historinha. Às vezes aquela historinha, ela tá, principalmente ficção científica, que é tudo, né, que eu mostrei, distopia, a gente tem este burlar a censura, e como é legal isso, o poder do conhecimento que está nestes livros todos, porque é para você pensar, tá lendo, é só uma historinha boba, imagina, né, ó, tá, a Narra, Zurra, sei lá onde que ficam esses planetas, e aí na verdade não está falando de planeta propriamente dito. Então essa para mim é a beleza, essa para mim é a paixão dos livros. Fiquei aqui pensando, né, nesse finzinho de início de madrugada, quero fazer uma resenha para amanhã, tá no ar já, e me questionei, né, trago ou não trago um livro de não ficção, mas como eu tô com o pé atrás, falei, tá aí, né, então essa é a ideia. Um livro de 7 indicações, com esse extrinha que eu tô lendo, dá para ler através da literatura, aquilo que às vezes o livro de não ficção direto, cru, com remetente e endereço, às vezes é bloqueado. A magia dos livros, né? É isso, vem se despedir do pessoal do seu canal. Ele vai fazer 3 anos dia 22 agora. Não sei ainda o que eu vou fazer para ele, que ele tem muitos amigos aqui em Guarujá, já, mas muitos mesmo. E, enfim, é isso aí, gente. Bom final de semana, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal dele. Nossa, o cão que lê. Espera, neném.